Enquanto os irmãos encontram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar os meus agradecimentos. Louvar a Deus por estar aqui pela primeira vez no Congresso Mensageiros de Cristo, tendo o privilégio de conhecer os irmãos e também poder prestar um culto de louvor ao Senhor na companhia de vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Boanese, pastora Sandra, o Liverson. Acertei? Errei. Leivison. Pronto. Muito obrigado. Deus abençoe todos que ajudam de forma direta e indireta. E parabéns aos irmãos por nesta data, em especial nesta data, em que o mundo está comemorando a festa da carne. Nós estamos aqui comemorando uma grande festa espiritual. Deus abençoe você por isso. Lucas, capítulo de número 15. Se for o costume dos irmãos ler de pé, pode ficar de pé. E nós vamos fazer a leitura no versículo, a partir do versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17 a seguir. É um texto muito conhecido. Lucas 15, 17 diz assim: Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou ao seu pescoço, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traga depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a preciosa palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o capítulo 15 de Lucas, um dos capítulos mais conhecidos do livro e também do Novo Testamento, vai falar sobre as coisas que foram perdidas e também achadas. No capítulo 15 de Lucas, nós vamos encontrar uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Mas a história termina com a ovelha sendo encontrada, a dracma sendo achada e o filho voltando para casa. Hoje eu vou me ater apenas na parábola do filho pródigo. Entendendo os irmãos que sempre que lemos este texto, a impressão que temos é que a passagem do filho pródigo ou da ovelha perdida é destinada apenas às pessoas que estão fora da igreja ou que não professam a fé em Cristo, quando na verdade o texto não trata, a parábola não trata de um incrédulo, a parábola não trata de um ímpio, a parábola não trata de um iníquo, a parábola trata de um filho. Nós sabemos que para ser chamado filho de Deus precisa aceitar a Cristo, porque ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebe, recebe também o poder de ser chamado filho de Deus. A tratativa do capítulo 15 e a parábola do filho pródigo está falando muito mais do crente do que do descrente. Está falando de um filho que conhecia o pai, conhecia a casa, conhecia a lei do pai, conhecia a casa do pai, conhecia tudo do pai. E hoje eu quero falar justamente com os irmãos sobre isso. Por que o filho pródigo fracassou? Como que alguém que é filho, que tem um pai, que tem uma casa, pode fracassar?
Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, o pai começa falando de 2 filhos, um mais velho, um mais moço. Os 2 tinham muitas coisas em comum, a diferença estava na idade e no pessoal. Mas eles eram filhos do mesmo pai, eles moravam na mesma casa, eles tiveram o mesmo ensinamento, os 2 foram amados da mesma forma, mas cada um tomou a sua decisão. Quando a Bíblia começa a falar, a parábola começa a falar do filho pródigo, a Bíblia vai dizer que o filho pródigo, esse moço, que é chamado de pródigo, que pródigo quer dizer desperdiçador, aquele que desperdiça, aquele que joga fora o que lhe foi dado. O filho pródigo demonstra ser uma pessoa extremamente inteligente. Você pode repetir comigo, inteligente? Vamos lá, bem forte. Pastor, se ele era inteligente, por que ele cometeu tanta tolice? Porque talvez você esteja confundindo inteligência com sabedoria. A inteligência está aqui, a sabedoria está aqui. Eu vou falar para os irmãos uma coisa e eu quero que você preste atenção. Eu vou bem devagar, mas eu chego lá, prometo para vocês. Eu prego o evangelho há 23 anos. Eu sou pastor há 16 anos. Eu conheço a nossa nação, conheço alguns países do mundo, e só muda de endereço, o nome de cidade, mas a história sempre é a mesma. Eu estou preocupado com a minha geração. Eu estou preocupado com o meu tempo. Por quê, pastor? Porque a minha geração é a geração da inteligência. Pastor, o senhor é contra a inteligência? Não. Mas eu vou te explicar. A nossa geração tem acesso a tudo que a geração passada não teve. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós não tínhamos o privilégio de termos doutores na igreja. Não tínhamos. Eu estudei 8 anos dentro de uma sala. Eu tive o privilégio de estudar, de fazer teologia, de fazer um bacharel em teologia, de fazer um mestrado em teologia, mas os pastores antigos não tiveram. A geração antiga, os seus pais, os seus avós, pouquíssimos fizeram uma faculdade. A maioria deles não tinha acesso nem à escola. Eram trabalhadores, foram educados pelos pais. A igreja de 30, 40 anos atrás era uma igreja composta mais de pessoas leigas. E eu pergunto para os irmãos por que a igreja dos leigos funcionava mais do que a igreja dos inteligentes funciona. Por que no tempo em que a inteligência era menor, o batismo com o Espírito Santo era maior? Os milagres eram maiores. Por quê? Tem que ter uma explicação. Por que na geração dos leigos é a geração que Cristo mais salvava? Que o nível de santidade era mais alto, o nível de temor era maior, o nível de reverência era maior. Por que os inteligentes estão fracassando mais que os leigos? Por que os inteligentes estão fracassando? Quem sabe mais está fracassando mais do que quem sabia menos? É porque na nossa geração está sobrando inteligência, mas está faltando sabedoria. Porque a inteligência está na mente, mas a sabedoria está no coração. O filho pródigo era tão inteligente, pastor Boanese, que ele sabia que uma parte da fazenda era dele. O filho pródigo conhecia tudo sobre direito. Ele sabia a parte, ele conhecia de metragem, de valores. Ele sabia de direito, coisa que pouquíssima gente sabe os direitos que tem. O filho pródigo conhecia todos os seus direitos. E o filho pródigo, ele era tão inteligente que ele sabia que se pedisse ao pai, o pai lhe entregaria. E agora eu vou perguntar e os irmãos vão responder. Aquela parte era dele? O direito era dele? Era dele. Era tão dele que o pai entregou. Era dele ou não era? Era ou não era? Aquela parte da fazenda era dele? Sim ou não? Mas quem cuidava? O pai. Quem administrava? Quem tomava conta? Quem protegia? Pastor, é proibido ser inteligente? Não. Agora cuidado para não ser inteligente demais, a ponto de ir na mão do pai e dizer: o que é meu eu não quero com o senhor. Eu não quero o que é meu na mão do pai. Então, pai, faz um favor, o senhor me dá o que é meu, porque o que é meu eu mesmo administro. É por isso que tem um monte de crente falido na fé. Porque ele é tão inteligente que ele não precisa de pastor. Ele é tão inteligente que ele não precisa de liderança. Ele é tão inteligente que ele não precisa de disciplina. Ele é tão inteligente que ele não precisa de correção. Ele é tão inteligente que antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Aí sabe o que ele é? Ele se torna um desigrejado. Ele se torna um crente autônomo. Ele se torna um crente sem congregação.
Ele se torna um crente sem tomar ceia, porque ele é tão inteligente que ele diz: pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, ninguém bota rédea em mim, ninguém dá ordem para mim. Por quê? Porque ele é muito inteligente. Quando você encontrar uma menina novinha com a barriga desse tamanho, apanhando na cara de um vagabundo, não é falta de conselho não, a mãe ensinou, mas ela é tão inteligente que ela mandou a mãe dela: vai cuidar da sua vida, mãe, que da minha cuido eu. Vai cuidar da sua vida, pai, cuida da sua, que da minha cuido eu. Aí como você está cuidando da tua vida? Quebrou a cara. É por isso que compra errado, vende errado, vai errado, volta errado, faz negócio errado, entra em relacionamento errado. É crente, mas vive caído, vive pecando, vive no erro, vive na inconstância na fé. Se você é tão inteligente, por que você não tem sucesso? Se você é tão inteligente, por que tua vida espiritual não está em alta? Se você é tão inteligente, por que teu casamento não está 100%? Se você é tão inteligente, por que Satanás faz um laço e você põe o pé dentro? Porque você não é proibido de ser inteligente. Agora você tem que ser um inteligente dependente. E o inteligente dependente, o negócio dele é o seguinte: pai, eu sei que é meu, mas eu prefiro deixar na tua mão. Eu sei que é meu, mas eu quero que o Senhor administra. Eu sei que é meu, mas eu quero que o Senhor cuida. Eu quero que você levanta comigo as duas mãos. Só quem depende de Deus aqui, levante as mãos aos céus. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que não é todos, mas é a maioria. Quem aqui dirige? Quem aqui dirige? Você tem carta de motorista, sim ou não? Você fez psicotécnico, legislação, fez baliza na rua para aprender. Você tem que provar que sabe dirigir. Então, você sabe dirigir. Você conhece de placa, primeiros socorros, você sabe a estrada, ler velocidade, etc, etc, etc. Agora, quando você vai viajar, antes de sair de casa, o que você faz para viajar? A irmã respondeu: você? Por que você ora? Mas não é você que vai dirigir? Você estudou para dirigir. Para que orar? Para que orar? Você não sabe dirigir? Para que você tem que orar? Não é Deus que vai dirigir? Não é o anjo que vai dirigir? Por que você ora? Eu vou te explicar por que você ora. O carro é seu, a carta é sua, a vida é sua, mas você não confia em você. E por você não confiar em você, você diz: Deus, eu dirijo, mas o Senhor guia. Eu dirijo, mas o Senhor leva. Você sabe quem é dependente de Deus? Quem não acha que sabe muito. Esse negócio de gente inteligente, irmãos, eu pastorei um pequeno campo, uma pequena igreja no interior. E eu passo por isso. Pastor Bonés não deve passar, mas eu passo. Às vezes eu anuncio: o presbítero fulano vai pregar tal dia. Aí o inteligente lá do banco diz assim: ih, esse presbítero sabe menos que eu. Esse irmão não sabe nada, porque o super inteligente é assim: ele não vem para o culto adorar, ele vem para o culto dar nota. Deus não te contratou como fiscal, Deus te contratou como adorador. Deus te chamou para adorar. O super inteligente fica de olho: tá fora da nota, ele errou a letra, o irmão não tocou bem, a voz não saiu. Não, Deus não te chamou para fiscalizar culto, não. Deus te chamou para glorificar. O super inteligente, ele fica analisando, ele é analítico, ele fica o tempo todo noteando. Não. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: você pode ser inteligente, mas você não é mais inteligente do que eu. Você pode ser inteligente, mas você só conhece o hoje. Eu conheço o hoje, eu conheço o amanhã, o depois de amanhã. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: deixa o que é teu na minha mão, porque a minha administração é melhor do que a sua. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Não tenha como desabafo o que eu vou dizer aqui agora, porque talvez você pense como eu. Irmãos, eu sinto falta de uma igreja que tinha menos... Eu sinto falta de uma igreja que tinha menos doutores, mas tinha mais profeta. Tinha menos pessoas facultadas, mas tinha mais gente que orava. Tinha menos pessoas inteligentes no QI como nós, mas tinha mais pessoas aquebrantadas. Será possível que a pessoa vai ter que criar uma coisa assim magnífica para você dar um glória, derramar uma lágrima? Não. Quem depende de Deus, com instrumento, sem instrumento, microfone, sem microfone, pode estar mais ou menos, pode estar bom. Irmão, quem depende de Deus não depende do pregador. Quem depende de Deus não depende de quem canta. Quem depende de Deus não depende de quem dirige o culto. O dependente de Deus, ele está aqui no culto dizendo: Deus, está na sua mão. É o Senhor que controla, é o Senhor que comanda, é o Senhor que faz. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus essa noite? Quantos concordam que a administração de Deus é melhor do que a sua? Olha, eu vou dar um conselho bíblico para você aqui hoje. Cuidado para a tua superinteligência não levar você ao fracasso. Pastor, eu conheço muito a Bíblia, eu conheço o grego, o aramaico, o latim. É interessante.
E o Satanás faz um laço para você pecar, você peca, para você cair, você cai. Você é tão inteligente, você lê tanto e não cumpre nada do que lê. Eu conheço gente analfabeta que nunca leu a Bíblia e obedece a Deus mais do que você. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O problema do super inteligente é que ele se acha mais inteligente do que o pai. E ele pega a administração para ele. O filho pródigo começou a entrar em falência aqui. Quando ele diz para o pai, o que é meu, o senhor me entrega. Aí o pai diz, está na minha mão. Não quer deixar na minha mão? Não. Entregou para ele. Sabe o que ele fez? Cometeu o segundo erro que muitos filhos de Deus estão cometendo. Pastor Boanese, ele deu uma olhada para a casa do pai e disse assim, eu já estou enjoado disso aqui. Eu não quero ficar aqui mais. Olhou para a casa, colocou defeito na casa. Quando você vê uma pessoa assim, ó, tá quente, tá frio, tá cheio, tá vazio, a igreja é muito perto, a igreja é muito longe, é desculpa de filho de Deus que perdeu a alegria pela casa. Quem perdeu a alegria pela casa inventa 20 vezes vontade de ir no banheiro, 20 vezes vontade de tomar água, conversa no culto, bate papo no zap, troca mensagem, liga a câmera frontal do celular, retoca a maquiagem, vê se o cabelo está no lugar. Porque tem gente que não gosta de igreja, pode olhar debaixo desse banquinho, deve ter um chiclete que um filho de Deus que não gosta da casa colou. Aí sabe o que acontece? O filho do pai perdeu a alegria pela casa. Os irmãos sabiam que os nossos avisos não são mais avisos, são súplicas. Os irmãos já perceberam as festas que a gente faz? Tem que anunciar, mandar no zap, pôr no grupo, pôr na internet, ficar ligando. Vem hoje, o fulano vai pregar. Vem hoje, quem canta é fulana. Ó, vem, a festa vai ser demais. Por quê? Para quem insistir? Você sabe onde é a igreja? Você conhece o endereço da igreja? Não tinha que te dar programação nenhuma para você gostar de igreja. Você tinha que amar a igreja porque a igreja é casa de oração, é casa de Deus. Você deveria gostar da igreja porque você é crente. Ninguém deveria insistir com você. A Bíblia manda visitar órfão, viúva e doente. Tem órfão sem ser visitado, doente sem ser visitado, e tem às vezes viúva sem ser visitada. Eu não estou dizendo aqui, por quê? Porque os pastores têm que gastar todo o tempo que tem visitando o filho de Deus que perdeu a alegria pela casa. É crente, mas não congrega, é crente, mas não vem para a ceia, é crente, mas não vem para o ensaio, é crente, mas não vem para a doutrina. Mas enquanto tem gente que perdeu a alegria pela casa, tem gente que nem na casa chegou ainda e já está dizendo, eu me alegrei. Eu me alegrei porque alguém me disse, é hoje. Levanta comigo as mãos, só quem ama a casa, só quem ama. Você não está aqui amarrado, você não está aqui preso, você não está aqui algemado, você não está aqui obrigado, você não está aqui porque ninguém obrigou você a estar aqui, você está aqui porque você ama a casa do Senhor. Eu me alegrei quando me disseram, hoje nós iremos para a casa do Senhor. Quantos ainda têm amor pela casa do Senhor? Levante a tua mão e glorifique a Deus, você que ama a casa de Deus. Queria falar, mas eu vou falar se você desejar ouvir. Falo ou não falo? Falo ou não? Pastor, eu amo a casa de Deus, mas eu vou quando eu quero. Você não ama. Se a senhora é capaz de trocar um capítulo da novela por um culto, você nunca amou a casa de Deus. Se você amou, deixou de amar. Você dizer para mim que não vai para o culto para assistir o final de um campeonato? Você dizer para mim que não vai vir para o culto porque você tem uma programação para ir, uma programação que você poderia deixar para depois do culto, ou antes do culto, ou para outro dia? Você ficar vindo para a igreja porque o pastor tem que viver te visitando, tem que viver mandando mensagem para você, tem que viver te empurrando, tem que viver te motivando, tem que viver enxertando, nutrindo em você elogio. A igreja não é a mesma sem você, quando você não está lá. Mentira, irmão, mentira. A igreja sem você talvez é até melhor. Você sabe por que você precisa estar aqui? Não é porque a igreja precisa de você, não. É porque você precisa do Pai. É você que precisa dessa casa. É você que precisa dessa casa antes dessa casa precisar de você. E deixa eu te dizer uma coisa, muitos crentes perderam a alegria de congregar. Tem gente que vem para a igreja quando quer, tem gente que vem para a igreja só em festa, tem gente que vem para a igreja quando dá na cabeça, tem gente que troca o culto por qualquer programação, e outros vêm e ficam inquietos. Gente que assiste televisão 3, 4 horas no mesmo lugar, no sofá, não levanta nem para tomar água. Gente que senta num cinema 2 horas vendo um filme, come 3 baldes de pipoca, toma 2 Coca-Cola de 1 litro. Gente que passa 5, 6 horas na igreja, ou melhor, na internet, 1h30 de culto, inquieto, se coça,
se mexe, levanta, dorme, cochila, olha uma coisa, olha outra. Por que ele não consegue sentir bem? Porque a casa de Deus, para alguns filhos de Deus, se tornou um enfado, se tornou uma canseira, se tornou uma obrigação. Mas o salmista diz no Salmo 84: a minha alma e até a minha carne anela pelos teus átrios, ó Senhor dos exércitos. Quando ele chega na porta, ele olha para o altar e diz: até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha ninho junto aos teus altares. Era festa, não tinha lugar, o salmista ficou na porta. Aí alguém disse: vai ficar aí na porta em pé? Volta para casa. Ele diz: não, eu prefiro estar um dia na porta da casa do meu Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Não tem lugar no Distrito Federal melhor do que esse ambiente que nós estamos aqui esta noite. Nós não estamos qualquer festa dentro dessa cidade perde para essa, porque nós estamos na casa do Pai. Quantos amam a casa do Pai aqui? Salmo 27, uma coisa pedi o Senhor e a buscarei. Eu não quero estar, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O segundo erro do filho pródigo foi perder a alegria pela casa. Quantos crentes não têm mais alegria em congregar? E posso dizer uma coisa para os irmãos? Quem quer ouvir diz amém. A Bíblia diz: guarde o teu pé. Quando? Entrar onde? Eu tenho uma notícia para te dar que vai, talvez, você vai falar: pastor, eu pensava diferente. Eu pensava que aqui era minha casa. Você errou, aqui não é sua casa. Aqui é a casa do Senhor. Na sua casa você conversa a hora que quer, levanta a hora que quer, veste o que quer, fala o que quer, vê o que quer, ouve o que quer. Na casa do Senhor não. Na casa do Senhor quem manda não é o filho, quem manda é o pai. Na casa do Senhor, por que você acha que falta reverência nos cultos? Não estou dizendo aqui, eu estou generalizando. Por que você acha que tem gente que o culto para ele é como se ele estivesse na sala da casa? Porque ele vê nesse lugar qualquer lugar. Aqui para ele é um lugar normal. Não. Foi dito pela irmã que hoje Deus disse: eu consagrei esse lugar. Eu separei esse lugar. Jesus disse: esta casa será chamada casa de oração. Igreja não é lugar de bater, não, culto não é lugar de bater papo, brincar, fazer piada. Não. Nós, quando colocamos o pé dentro da casa, nós temos que entender: eu estou na casa de Deus. Eu estou na casa do meu Pai. Quantos amam a casa do Pai? Diga glórias a Deus. Eu vou chegar lá, paciência. Pastor, qual erro que o filho pródigo cometeu? O filho pródigo mudou para um país distante. Para onde o filho pródigo muda? Vamos lá bem forte? Todo país tem pelo menos 3 coisas. Diga comigo: idioma, lei e cultura. Vamos lá? Mais uma vez. Eu vinha conversando hoje com o coordenador. A igreja que eu pastoreio em Ribeirão das Neves não é uma igreja conservadora como uma igreja de 20 anos atrás. Eu também sou um pastor jovem. Eu acredito que um crente pode ser moderno sem ser mundano. Acredito piamente nisso. Eu acredito piamente que uma mulher pode ser bonita sem ser sensual, sem ser vulgar. Eu acredito muito que uma pessoa pode se vestir bem sem andar nu. Esses dias uma parlamentar me parou na Paraíba e falou: pastor, eu não gostei da mensagem do senhor não. Sou um rapaz tão novo, fica pregando essas mensagens duras. E falou para mim, eu falei: o senhor está falando sobre o quê? Porque o senhor falou sobre sensualidade, cada um veste do jeito que quer. Eu falei: não, veste não. Eu falei para ela: eu falei de calça, de brinco, de saia, Eu falei: não, eu não toquei nesse assunto. Até porque eu não prego uso e costume, nem na minha igreja, eu vou pregar na dos outros? Não. Eu disse para ela assim: mas Pedro escreveu dizendo que as mulheres, quem? Serve para os homens também, mas Pedro diz: as mulheres se vistam. Não é carta direcionada a uma cidade, nem uma região. É carta universal de Pedro. É uma carta pastoral. Que as mulheres se vistam como as santas de Deus se vestiam. Então uma mulher tem que se vestir como quem? Aí eu disse para ela: só tem espelho em casa, irmã?
Ela disse, tem. Que mulher que não tem espelho? Eu falei, então não precisa de pastor, não precisa de pregador, não precisa de marido, não precisa de pai, não precisa de mãe falar. Só não tem espelho? Tenho. Quando a senhora se arrumar para ir para o trabalho, para a faculdade, para a igreja, vai para frente do teu espelho, dá uma rodadinha assim e pergunta, espelho, espelho meu, uma santa se vestiria como eu? Sem ninguém falar com você não, você é inteligente, você sabe. Mas as pessoas desafiam o Espírito Santo. As pessoas sabem que está sensual, sabe que está agressivo, e ele não respeita a casa. E a Bíblia diz que o que usa de engano não fica onde? O que Deus falou? O que usa de engano não permanece onde? Na minha casa. Sabe o que o filho pródigo faz? Muda para um país distante, porque ele discordava da cultura da casa. Ah, não. Não tem como ficar nessa casa. A cultura dessa casa não me cabe. Os irmãos se lembram do povo no Egito? Quando saiu do Egito para ir para Canaã? A Bíblia diz, pastor Bonés, que Deus mandava maná todos os dias. O que Deus mandava? Você sabia que o maná era a comida mais saudável? Nunca vai existir no mundo outra comida semelhante ao maná. O maná tinha tudo que o corpo humano precisa. O cabelo, a pele, os ossos, o nervo, o sangue, a unha. Tudo estava no maná. Só que era maná segunda, maná terça, maná quarta, maná quinta, maná sexta, maná sábado e domingo. Maná e segunda, e terça, e quarta, e quinta. Então todo dia era. Quando foi um dia o povo se abusou do maná. Ah não, todo dia Moisés fica comendo isso? Fizeram uma reunião com Moisés, os crentes fizeram uma reunião com Moisés e disseram, não queremos mais maná. Então o que vocês querem? Eles dizem, nós queremos carne. Toda pessoa que se abusa do que é de Deus, pastor, todo dia pregação, todo dia cantar hino, mas culto é isso, irmão, ser crente é isso. Se você vir para a igreja na segunda e tiver culto, vai ser maná. E se você vier terça? Maná de novo. E no domingo? Só que tem gente que enjoa do maná. E quem enjoa de maná passa a ter apetite por carne. Quando você vê um crente enjoado de Bíblia, quando você vê um crente abusado de mensagem, quando você vê um crente que não gosta, pastor, tem que ficar meia hora de pé para cantar, meia hora aqui ele reclama, mas no estádio ele fica 2 gritando, não faz nada. Tem filho de Deus fracassado, porque está entrando pelas vias erradas. Ele discordou da cultura da casa do seu pai, mas não foi só da cultura não, ele discordou também da lei. De quê? Porque na casa do pai tem o quê? Lei. Por isso nós temos uma Bíblia. Você não dita o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que é transgressão e o que é iniquidade. Quem dita isso é a lei do pai. E se eu disser para os irmãos que tem uma turminha nova aí, não tem uma marca no joelho de oração, mas é inteligente, leu uma meia dúzia de livros, foi para a faculdade, ficou besta, e agora está achando erro na Bíblia, defeito no Evangelho. Tem gente até acreditando que a Bíblia precisa de uma reforma. Tem gente acreditando, não, pastor, esse negócio aí está errado, a Bíblia também tem erro. Não, meu irmão. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é reta. Passará o céu, passará a terra. Levanta a sua mão comigo lá em cima. Só quem a Bíblia diz que esta palavra é como a prata refinada 7 vezes numa fornalha. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. A Bíblia diz que ela é penetrante como espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir até as intenções e o pensamento do coração. Essa palavra é espada, é correção, é disciplina, é amor, ela abraça, ela bate, ela corrige, ela mata, ela faz viver. Tudo é a palavra. Ora, o filho discordou da lei. E quando você vê um crente discordando da Bíblia, é porque ele está mudando para um país distante. Ele começa a acreditar em filosofias, em ideias. É por isso que tem altar que não tem mais pregador, tem coach. Para ficar falando coisa motivacional, não vira nada, irmão. Acontece nada. Ninguém muda, ninguém é transformado, ninguém converte, ninguém arrepende. Uma palestra vazia, conversa. A Bíblia diz, ai daquele que diz a paz, quando não há paz. Não fica prometendo o que Deus não prometeu, não. Não fica prometendo o que Deus não falou, não. Ele muda para um país distante. Pastor, eu perguntei assim, pastor Bonés, Deus, por que esse rapaz mudou para um país distante?
Por que ele não mudou para a rua de cima, para a rua de baixo, para a cidade do lado? É porque quem é filho de Deus e passa a estar longe de Deus, ele não quer ser visto pela comunidade que ele convive. É por isso que você tem essa carinha. Eu e você temos essa carinha de santo aqui dentro. Geralmente a gente muda quando a gente está longe daqui. Aqui é paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Você olha assim, meu Deus, é um anjo. É. Quando fica longe que é o problema. Noé teve que soltar uma pomba e um corvo para saber se as águas do dilúvio tinham baixado. Deus deu para Noé uma sabedoria. Você vai soltar uma ave limpa e uma ave imunda. Então você vai soltar um corvo, que é parente do urubu, é uma ave de rapina, e você vai soltar uma pomba, que é um animal limpo. Se morrer uma pomba em cima da tua casa, ela vai morrer, apodrecer, e depois você vai achar suas penas, mas não vai feder, porque ela não tem fel. Eu fui criador de pombo. O pombo, ele apodrece e não tem cheiro, porque ele é uma ave limpa. E o Noé agora solta a pomba e solta o corvo. A Bíblia diz que os dois estavam na arca. Os dois estavam onde? Quem alimentava os dois? Noé. Quem cuidava dos dois? Noé. O Noé que dava comida para o corvo. Aí só que um dia o Noé abriu a janela. A Bíblia diz que o Noé abre a janela e solta a pomba. A pomba voa. Não encontra lugar para pousar os pés. Aí ela volta cansada para a arca. Noé estende a mão e puxa ela para dentro. Noé solta o corvo. A Bíblia diz que o corvo ia e voltava. Se a pomba não achou lugar para pousar os pés, para onde que o corvo estava indo? O corvo estava indo para onde? Pronto, obrigado, irmão. O único lugar que tinha eram os cadáveres boiando. E eu ia falar um negócio que eu nem sei se eu falo, não. Falo ou não? O corvo, a arca de Noé é chamada da Bíblia de Arca da Salvação. E o corvo foi salvo. Sim ou não? O dilúvio caiu, o corvo não morreu. Deus mandou salvar o corvo. Porque você pensa que é a tua natureza que te afasta de Deus. Pastor, eu tenho uma mente de assassino. Pastor, eu sou muito pecaminoso. A minha natureza... Não, irmão. Quando Deus te salvou, Jesus te conhecia. Jesus sabe do que você gosta. Jesus conhece seus apetites. E mesmo sabendo que você era ruim, e mesmo sabendo que você gostava de coisa errada, Ele te salvou e te colocou na arca. Mas quando Ele te colocou na arca, Ele diz, agora você vai comer o que eu te dar. Aqui na arca tem uma ordem. Então aqui na arca, corvo, tem regra. Mas o problema do corvo não é quando ele está perto de Noé. O problema do corvo não é quando ele está perto da esposa. O problema do corvo não é quando ele está perto do pai. O problema do corvo não é quando ele está perto da mãe. O problema do corvo é quando abre a janela e solta ele. Quando solta ele, a natureza de corvo dele aguça. E ele vai para os cadáveres. Vou pular essa parte, irmão. Quando a natureza dele aguça, ele vai para as carnes que estão em decomposição. Aí a natureza de corvo dele, apetitosa por carne podre, ele come. Só que quando ele está com o papo desse tamanho, ele lembra o quê? Eu sou crente, meu Deus, eu tenho que voltar para a arca. Aí ele voa de volta para a arca. Quando ele chega na arca, Noé vai cuidar da pomba e vai cuidar do corvo. Quando Noé põe o coxinho da pomba com milho, a pomba come tudo e ainda quer mais. E o corvo? Quando você vê esse crente com cara de azia, com cara de quem já comeu, gente, você olha para ele assim, você fala, meu Deus, vai cair, morreu. Ele não tem apetite para comer nada que é de Deus. Não se ofenda com o que eu vou dizer, não. Você só não quer comer o que Deus está mandando, porque você já veio de papo cheio. E quem come suas porcarias, quando Deus vai dar o que presta, ele não tem apetite. É por isso que ele é viciado em ouvir palavra de autoajuda, palavra de massagear o ego. Mas na arca de Noé, o cardápio, a igreja é o único restaurante do mundo que não tem cardápio na mesa. Aqui é o único lugar do mundo que você não tem direito de escolher mensagem. Não é você que diz para quem vai cantar o que ele vai cantar. Você não tem um poder de me parar na porta e dizer, ô pastor, prega isso porque eu não estou aqui para te obedecer. Eu já vim com a mensagem, Deus me deu a mensagem. Então a igreja, o cardápio não vem nem de mim nem de você. Ele vem do chefe da cozinha. Quem tem apetite para comer na arca aqui, levante as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Tudo que Deus te dá é saudável. Tudo que Deus te dá é nutritivo. Tudo
tudo que Deus te dá não te dá doença, não te empazina, não te incha, não te engorda. Não, tudo que Deus te dá não te adoece. Tudo que Deus te dá é saúde para a tua alma e para a tua vida.